Olá, bem-vindo de volta ao canal Limpeza Energética e Mentoria, um canal para tratar, cuidar das pessoas, solucionar todo tipo de problema emocional, espiritual e também físico, de saúde. Esse é o objetivo desse canal, é mostrar para as pessoas que tem muitas maneiras de se resolver muitos dos nossos atuais problemas, né, tanto emocionais, espirituais como físicos, através da simples e positiva manipulação de energias. E é esse o meu trabalho. Vamos lá. Hoje vamos aqui para a trajetória número 6. Ainda morando no Rio de Janeiro, com 14, 15 anos de idade, eu fui até o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, 1977 isso. Engenho de Dentro ou Engenho Velho, onde fica o centro. E o centro fica numa rua bem curtinha, deve ter uns 40 metros por aí, se tiver isso, numa rua sem saída. Então o final da rua é o centro fica de frente para a rua. E os terrenos, esse terreno lá onde fica o centro, ele é muito comprido, é bem grande. Lá no fundo ficam as salas, muitas salas dos dois lados, assim, onde as pessoas passam pelas cirurgias espirituais. E onde também recebem, tem as salas de passe. No caso, eu fui lá para receber um passe. Eu, a dona Celeste e uma outra senhora, não consigo lembrar o nome dela, uma senhora que é amiga da dona Celeste desde muito jovem, elas são amigas. Eram amigas, né? Quer dizer, estão no astral com certeza, pela longa amizade aqui na matéria, elas se mantêm amigas no astral. E aí nós fomos. Chegando lá, é uma casa antiga dos anos 60, 70, talvez dos anos 50, hein? 40, 50. Na frente tem uma mureta muito baixa, apenas algumas colunas, o muro é muito baixinho, deve ter uns 70, 80 centímetros, se tiver isso. Essas pequenas colunas devem ter 1,20 m, 1,30 m por aí, portãozinho baixo. Você entra na casa, tem uma sala de tamanho assim até razoável, onde ficam as cadeiras e você vai esperar ser chamado. Na frente dessas cadeiras tem um tablado de madeira e aí em cima uma mesa muito longa de madeira com várias cadeiras para as reuniões mediúnicas, né? E do lado esquerdo assim uma escadinha, você passa pelo lado daquela mesa para ir lá no fundo nas salas. Nós sentamos ali na frente, ficamos aguardando para sermos chamados, e tinham poucas pessoas ali, o trabalho já tinha se iniciado há algum tempo quando nós chegamos. Aí tinha um senhor sentado à cabeceira dessa mesa e ele tinha um microfone a mais ou menos uns 40, 50 centímetros dele. Na sala, algumas caixas de som, assim, no teto, no alto da parede, né? E ele estava sentado, era um senhor magro, careca, o cabelo, um pouquinho de cabelo que ele tinha em volta, assim, muito branco. E ele sentado lendo um livro. Comecei a falar, começa a me dar isso. Então nós ouvíamos ali uma voz, né, falando lá alguma coisa, que eu não me lembro agora. E aí, passado alguns minutos, veio um outro senhor, assim, com aparência um pouco mais jovem, conversar com esse que estava sentado à mesa. Quando ele começou a conversar com esse senhor parou, tirou a atenção do livro, olhou para ele, estavam conversando. Nesse momento entrou
uma música nas caixas de som. Eu olhei, de imediato eu achei um pouco estranho. Quando esse senhor que veio conversar com ele saiu, ele voltou à leitura. No que ele voltou à leitura, a voz voltou a sair nas caixas de som. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E aí veio de novo esse senhor, aquele mesmo senhor, e uma senhora junto com ele, vieram conversar com este que estava lendo. Novamente ele parou de ler e entrou a música outra vez. Eu falei, caramba, a voz dele estava saindo nas caixas de som, mas ele não movimentava a boca. Ele só estava com a cabeça baixa lendo. Como ele fazia aquilo, eu não sei. E aí eles ficaram conversando ali, saíram. Ele voltou a ler. Voltou a sair a voz lá. Ele voltou a ler. E daqui a pouco ele parou, colocou o livro em cima da mesa e colocou a mão no estômago e abaixou a cabeça, assim, começou... Ele deu sinais que ele não estava se sentindo bem. E aí vieram, alguém lá deles veio, começou a conversar com ele, ele falou que ele não estava se sentindo bem. 4 pessoas ficaram em volta dele, ministrando assim passe magnético nele. E ele ali não estava se sentindo bem. De repente, eles ficaram assim um pouco agitados e tal. Materializou-se em cima da mesa uma adaga de aproximadamente uns 30 centímetros, aproximadamente, um cabo de prata com filigranas de ouro, com várias pequenas pedras preciosas. A lâmina, não sei se era prata, mas era um metal reluzente. Mas tinha um detalhe muito interessante nessa adaga. Ela estava envolvida em poliuretano. Tá? Aquele plástico que tem nas embalagens que a gente vê no supermercado, aquela que você pega e faz um barulhão. Agora não me lembro se é poliuretano ou polipropileno, mas acho que é poliuretano. Você pega e faz barulhão. Uma pessoa levantou para mostrar para nós. E eles ficaram lá olhando, tinham pequenos símbolos, não dava para ver muito bem. E eles estavam ali conversando sobre né, a adaga. Todo mundo ficou assim, nossa. E esse plástico, né, esse poliuretano, na época não havia sido desenvolvido ainda pela tecnologia humana. Não existia, tá? Simplesmente não existia. Mas ele estava envolvido naquele plástico. Uma coisa assim muito interessante. Gente, essa foi uma passagem assim que nós ficou todo mundo assim de queixo caído. E aí nós entramos, nós ficamos ali mais um tempo, eles ficaram conversando, aí foram lá para dentro, levaram esse senhor, ele não estava se sentindo bem ainda, ele foi levado, e não ficou ninguém ali na mesa, ficou só música nas caixas de som. E aí nós entramos, fomos, recebeu o nosso passe e tal. Quando nós vínhamos saindo, nós vimos ele saindo de uma das salas de cirurgia com uma mancha de sangue no estômago, assim, na roupa. Aí ele passou por alguma cirurgia, algum procedimento cirúrgico lá, médico, não sei, que chegou a sangrar a roupa dele. Mas foi assim um evento assim extraordinário, tá? Que aconteceu assim, sei lá, tudo isso deve ter levado no máximo uns 10 ou 15 minutos. Mas foi uma coisa assim absurdamente bonito de ver, uma coisa bonita mesmo. E para lá de interessante, né? Aliás, eu vi várias materializações lá no Rio, tá? Em lugares diferentes. É um negócio, como eu disse, né, no começo, foi um ano assim que eu vi muitas coisas maravilhosas acontecerem, tá?
Assim, o brahmanismo eles têm uma espiritualidade, né? Eles trabalham diretamente com essa questão da espiritualidade de uma forma assim maravilhosa, com um respeito muito grande e do jeito que as pessoas gostam, né? Que é muito fenomênico. Acontecem muitos fenômenos que a gente consegue observar com os olhos. Tá bom? Amanhã então, se possível, né? Vou gravar mais um pouco. Até lá.